Boa noite, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu disse que no próximo vídeo eu falaria sobre física e que falaria sobre uma questão muito delicada e um mistério para os físicos da Terra, que era matéria escura e energia escura, tá ok? Então, o Isídio me orientou e eu vou tentar colocar aqui a ideia do Isídio. A matéria escura, ela foi um mistério desde a década de 30, através de observações astronômicas. Muitos astrônomos, estudando as galáxias, perceberam certas anomalias. As velocidades dessas galáxias, principalmente as estrelas na periferia, tinham movimentos que não eram compatíveis com a mecânica de Newton, tá certo? Isso foi ao longo da década de 30, 40, tá certo? Vários astrônomos identificaram através de observações que o movimento dessas galáxias, dessas estrelas, da estrela dessas galáxias, elas pareciam contrariar aí as leis de Newton. Então, os físicos e os astrônomos elaboraram aí uma hipótese, pelo menos duas hipóteses. Ou havia alguma coisa errada com as leis de Newton, ou então existia alguma massa, uma massa que não era visível, que seria responsável pelas essas interações gravimétrico-gravitacionais que estavam ocorrendo, tá certo? Só que essa massa, ela não era identificada porque ela não interagia com a luz, tá ok? Ou das duas, ou as leis de Newton tinham alguma coisa errada, ou então existia aí uma massa faltante no processo dessas observações, tá ok? Tá ok? Isso desde lá dos primórdios da década de 30, 40, isso foi um mistério para os físicos, tá ok? Então parecia faltar aí uma massa, tá certo? E ao longo dessa trajetória de observações, os físicos e os astrônomos chamaram isso aí de matéria escura, porque era matéria gravitacional, tinha ação gravitacional, e ela não interagia com a luz, por isso escura ou desconhecida, né? A ideia também de escuro, em inglês dark matter, dá a ideia de desconhecido, tá ok? Então isso foi um mistério desde lá da década de 30, tá certo? Através de observações astronômicas que não explicava aí o movimento dessas galáxias, tá certo? Porque o movimento da periferia era incompatível com as das estrelas na periferia da galáxia, era incompatível com as leis de Newton. Mas acontece aquela história. As leis de Newton eram uma coisa que foi testada durante muitos anos e durante 200 anos da história prevaleceu as leis de Newton até que Einstein, em 1915, criou a RG, né, a relatividade geral, e ampliou a teoria do Newton. Então abrir mão ou reformular as leis de Newton era um caminho mais difícil, tá certo? Então tudo parecia indicar que existia aí uma massa faltante, né, para resolver a questão das observações astronômicas, tá ok? Eu acho que ficou clara a questão aí. Essa massa faltante foi chamada de matéria escura, dark matter em inglês, tá certo? E é um mistério até hoje não resolvido pelos físicos, tá ok? Então veja bem, isso eu estou explicando essas questões todas aqui com a orientação do Isídio, tá ok? Que é meu mentor. Então, muitos físicos achavam que as leis de Newton deveriam ser reformuladas e alguns se dedicaram a esse estudo de reformular as leis do Newton para poder explicar essas observações astronômicas, tá ok?
Mas outra corrente era a favor de que existia uma massa que não interagia com a luz e que era responsável pelas essas alterações gravimétricas ou gravitacionais que era observada pelos astrônomos, tá ok? Então aí prevaleceu mais essa segunda corrente, embora uma outra corrente sinalizava que deveriam modificar as leis de Newton, tá certo? Então houve um estudo, né, ao longo desde a década de 30, 1930 para cá, foi uma tentativa de compreender o que seria a matéria escura, tá ok? Então a matéria escura, segundo aí, por exemplo, eu tenho aqui alguns livros da Lisa Randall, que é uma física americana, O Universo Invisível. Inclusive o pessoal que quiser estudar mais um pouco e compreender a matéria escura, muito bom o livro dela, O Universo Invisível, que ela fala muito da matéria escura, entendeu? Então, uma das hipóteses é que são partículas exóticas, não é? Que não interagem com a luz, mas têm efeito gravimétrico ou gravitacional, e essas partículas eles chamaram de WIMPs ou axions, tá certo? Então seria uma tentativa de explicar a matéria escura, tá ok? Que seriam partículas chamadas exóticas e que elas seriam responsáveis por esses efeitos gravitacionais, tá ok? E prevaleceu durante muitos anos de que seriam essas partículas, tá certo? Os WIMPs e os axions, ok? Bom, mas a questão aí foi uma parte do problema, porque surgiu outra questão que intrigou também os físicos. Veja que a matéria escura já temos aí desde 1930, tem aí uns 90 anos, né? De 1930 para cá, 80, 90 anos, que é um mistério para a física, né? A física da Terra, tá ok? Eu estou tentando aqui colocar o ponto de vista do Isídio para que seja avaliada a questão. Mas o segundo problema que aconteceu foi que em 1998, observações astronômicas observaram que o universo está se expandindo. E ele está se expandindo de uma forma acelerada, tá ok? Aí foi outro grande mistério que surgiu na física. Os físicos chamaram isso aí de energia escura, porque essa energia escura ela tinha uma força repulsiva, né? Porque os físicos achavam, desde a época do Edwin Hubble, em 1929, que o universo estava se expandindo, mas não acelerado, tá ok? Havia uma expansão, todo mundo sabia que existia uma expansão, mas que o universo não estava numa expansão acelerada. Só a partir de 1998, através de observações astronômicas, se não me engano, astrônomos americanos, eles chegaram à conclusão, sem dúvida nenhuma, que havia uma aceleração e que o universo estava numa expansão acelerada. Aí criou-se outro grande mistério da física. Por que essa aceleração? O que causava essa aceleração? Aí veio a hipótese da energia escura, que teria uma força repulsiva e faria com que o universo estivesse, tá ok? Se expandindo de uma forma acelerada. Tá legal? Bom, aí foi outro mistério que surgiu na física, porque os físicos realmente não compreendem exatamente o que seria a energia escura, tá certo? Muitas hipóteses dos físicos, claro, os caras tentam entender, né? Você tem observações astronômicas e devem ser compreendidas pelas teorias, não é isso? Então, muitos achavam que era uma quinta força, tá certo? Uma quinta força na natureza. Depois eu falo em vídeos mais para frente as forças da natureza, porque basicamente os físicos compreendem as forças da natureza são quatro: a força eletromagnética, a força nuclear fraca forte, a força nuclear fraca, a força nuclear forte e a força gravitacional. Então que talvez fosse uma quinta força, entendeu? Aí para explicar a expansão acelerada do universo.
Alguns físicos consideram que essa expansão acelerada, ela é devida à constante cosmológica do Einstein. Algumas hipóteses aí colocam isso aí. Então teria duas hipóteses, ou uma quinta força, ou então seria a constante cosmológica do Einstein. Mas vamos tentar entender essa questão da constante cosmológica do Einstein. Desculpa, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em 1917, um físico russo, o nome dele Alexander Friedman, ele estudando as equações do Einstein que foram criadas em 1915, no final do ano de 1915, em dezembro, se eu não me engano, ele descobriu que o universo estava se expandindo, tá ok? E mandou uma carta para o Einstein. Olha, doutor Einstein, o universo está se expandindo. Mas simplesmente o Einstein não acreditou no estudo feito pelo físico russo, não é? Ele acreditava, o Einstein e muitos físicos da época, que o universo era imutável e infinito. Aí o que é que aconteceu? O Einstein pegou e colocou nas suas equações, as equações da relatividade geral, uma constante que foi chamada constante cosmológica, para que fizesse com que o universo fosse imutável, tá certo? E não dinâmico, como tinha estudado o físico russo, tá ok? Veja aí como é interessante a questão. Mas só que em 1929, um astrônomo americano, ele mostrou que o universo realmente estava se expandindo. Naquela época havia uma expansão, mas não acelerada, tá certo? Aí veja como são essas questões, são interessantes, né? O Einstein considerou aí um grande erro, porque ele mesmo não acreditou nas suas próprias equações, né? Porque se ele tivesse acreditado nas suas equações, ele teria previsto a expansão do universo 12 anos antes do Edwin Hubble mostrar que o universo estava se expandindo, né? Questão interessante, né? O Einstein não acreditou nas suas próprias equações, né? Eu acho interessante essa história. Tem um livro aqui, a vida dele, a biografia dele, super interessante, né? Então, como diz, mesmo os grandes avatares na física cometem seus erros, tá ok? E o Einstein é um avatar na física, tá? Tá certo? Então, veja que ele poderia ter previsto, junto com o físico russo, a expansão do universo 12 anos antes das observações astronômicas, né? Então, continuando a questão. Então, aí, no caso, existiriam duas hipóteses para explicar a expansão acelerada do universo, porque até então sabia-se que estava em expansão, tá ok? Mas não acelerada, tá? Acelerada devia existir algo, né, que estivesse acelerando o universo, né, que as observações mostravam que o universo estava numa expansão acelerada, tá ok? Aí temos aí dois grandes problemas para os físicos, né? Vejam que você tem as observações, depois você vê aí as teorias que existem para poder explicar as observações, tá ok? Então você teria a matéria escura e você teria a energia escura. Aí a energia escura começou a ser um mistério a partir de 1998. E a matéria escura se tornou aí um mistério a partir das observações da década de 1930 para frente. Tá ok? Eu disse em vídeos anteriores, se eu não me engano, quem quiser dar uma olhada, o espaço-tempo é uma forma de energia. Eu afirmei lá que para entender a matéria escura e a energia escura eu precisava dar um conceito diferente de dimensão. E eu expliquei lá no vídeo que dimensão seria os elementos construtivos de um sistema. No caso, por exemplo, o nosso universo seria um universo tridimensional e que seria o espaço-tempo e a matéria, tá ok? Isso eu expliquei nesse vídeo,
que era uma maneira diferente de ver as dimensões, tá ok? Que as dimensões seriam os elementos para construir um determinado sistema. E para construir esse universo, eu preciso da matéria, do tempo e do espaço, tá ok? Vamos lá na ideia do Isídio, tá? Então veja bem, você tem 3 elementos na construção desse universo. Você tem a matéria bariônica, você tem o espaço e você tem o tempo. Então veja bem, todos esses 3 elementos, ele tem massa inercial e massa gravitacional. Tá certo? Essa aqui é a minha ideia e do Isídio. Veja bem, você tem que... A matéria bariônica tem massa inercial e massa gravitacional. O espaço tem massa inercial, massa gravitacional e também o tempo. Massa inercial e massa gravitacional. Aí, para quem não entende de física, o pessoal mais leigo, eu vou tentar explicar o que seria a massa inercial. Então, a massa inercial seria, mais ou menos assim, resumindo um pouco, seria a resistência ao movimento. É a dificuldade de alterar o estado de um objeto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Assim, por exemplo, eu tenho um caminhão e tenho um automóvel parado. Então, dá para entender que eu preciso de uma força maior para pôr o caminhão em movimento do que o carro, não é isso? Então, a massa inercial do caminhão seria maior do que a massa inercial do carro, tá certo? Porque a massa inercial é a dificuldade do movimento, seja o objeto parado ou de um objeto, seja o movimento, se o objeto estiver parado ou em movimento, tá ok? Então a massa inercial é fácil de compreender. É simplesmente a resistência ao movimento que um objeto ou um corpo, tá ok, oferece. Certo? Acho que aí não tem muito mistério não. O mistério vai ser a massa gravitacional. Aí a coisa... Aí eu vou ter que colocar alguns paradigmas aqui para tentar entender a questão da massa gravitacional. Eu estou afirmando, o Isídio, de que o espaço e o tempo têm massa gravitacional, tá ok? O que seria então a massa gravitacional? A massa gravitacional é responsável pela gravidade. Mas quem é que cria realmente a gravidade? Aí é também uma questão delicada, porque na Terra existem 3 teorias gravimétricas gravitacionais. Você tem a teoria do Newton, né? Você tem a teoria do Einstein e tem a hipótese, a teoria do pessoal, dos físicos, da teoria das cordas. Então você tem três teorias gravimétricas, ou gravitacionais, tá certo? Então, qual é a hipótese? Ou qual é a ideia minha e do Isídio? É de que a gravidade, ela é produzida por uma partícula, tá certo? Respeito a Einstein, eu com mais calma eu posso falar a respeito dos modelos gravimétricos que existem na Terra, mas fundamentalmente o que provoca, o que forma a gravidade é uma partícula. O Newton, ele sinalizou uma força, embora ele não soubesse explicar, claramente de onde vinha a força, tá ok? E os teóricos da teoria das cordas, eles sinalizam de uma maneira diferente. Eles sinalizam que o gravito é uma partícula que ainda não foi detectada, tá certo? Não foi detectada através de experimentos, e que essa partícula transmitiria força gravitacional. É o que os físicos chamam de bóson. O pessoal que não entende a questão, bóson são partículas transmissoras de energia, tá ok? Bóson vem de um físico indiano, o Satyendra Bose, que contribuiu muito para o avanço da física. Então você tem, dentro lá do modelo padrão, você tem as partículas bosônicas. Então o gravito é um bóson. O gravito, segundo os teóricos das cordas,
ele é uma partícula que transmite a gravidade, tá certo? Só que a visão do Isídio é um pouquinho diferente. Ele afirma que, na verdade, a gravidade, ele quem forma a gravidade, quem cria a gravidade é uma partícula, tá certo? E também a maior parte dos físicos vê a gravidade como uma força atrativa. Na verdade, o graviton, ele pode criar tanto uma força atrativa como repulsiva, tá ok? Vamos tentar explicar essa questão. Porque, na verdade, os teóricos da escola veem como um bóson, uma partícula transmissora da força gravitacional, tá certo? Só que o enfoque que nós temos aqui é que o graviton cria o campo gravitacional e esse campo gravitacional cria a força gravitacional. Porque, veja bem, vamos tentar entender. A maior parte dos físicos, no modelo padrão, as partículas bosônicas, chamados bósons, eles transmitem as forças da natureza. Então, segundo os físicos, o graviton, que é um bóson, ele transmite a força gravitacional. Só que o enfoque do Isídio é diferente, porque o graviton, ele cria o campo gravitacional. Na verdade, quem transmite a força não são partículas, como colocam os físicos. Mas calma, eu posso falar sobre isso. Quem realmente transmite a força é o campo. É só porque os físicos veem o campo de uma maneira diferente, tá certo? É como, por exemplo, assim, a onda é uma maneira de eu transmitir energia. E o campo, dentro do conceito do Isídio, é uma maneira de eu transmitir uma força, tá certo? Os físicos veem as partículas, seja, por exemplo, o GLUO, da força nuclear forte, que transmite a força nuclear forte. Você tem o fóton, que transmite a força eletromagnética, a partícula WZ, que transmite a força nuclear fraca. Então, os físicos veem como partículas bosônicas, partículas que transmitem a força, né, as forças na natureza, tá ok? Então, veja bem que uma crítica que eu faço, o Isídio, né? Eu sou orientado através do Isídio, é que os físicos, eles tentam explicar, muito através, eles tentam explicar as forças, eles tentam explicar a massa das partículas. É o caso do bóson de Higgs, que é um bóson que transmite massa, ele não transmite força, ele transmite massa. E você tem também os astrônomos tentando entender a matéria escura através do conceito também de partículas, tá certo? Que seriam partículas singulares, que eles chamam de axion e imps, e que seriam partículas exóticas, né? E que seria uma maneira de você tentar entender a matéria escura. Então veja, as forças seriam transmitidas através de partículas, a massa, que explicaria a massa das partículas do modelo fundamental, o modelo padrão, vem de uma partícula, né, que é chamado bóson de Higgs, e também a matéria escura, que tenta explicar também através de partícula. Então, aqui a crítica aqui que é feita, vamos tentar entender, é a saturação do modelo de partícula, tá certo? Você tenta explicar muita coisa através do modelo de partícula. A visão do Isídio é de que a transmissão das forças da natureza se dá através do campo, tá certo? Então o graviton, ele cria um campo, tá? A partir desse campo, ele gera uma força gravitacional que pode ser repulsiva ou pode ser atrativa, tá ok? Tá certo? Depois em vídeos mais à frente eu vou falar a respeito das forças da natureza e há um enfoque diferente, tá certo? E quais sejam as forças da natureza, tá? Eu acredito que sejam críticas construtivas, no sentido de alavancar o progresso da física na Terra, entendeu? São maneiras distintas de tentar compreender aí questões
E os físicos tentam compreender, por exemplo, de onde vem a massa das partículas, não é isso? Aí você usa uma partícula criada por um campo, o campo de Higgs, de que essa partícula transmitiria a massa para outras partículas, tá ok? Então é isso que eu estou querendo dizer. Você usa muito o conceito de partícula para tentar explicar vários elementos aqui. Você tem desde as forças da natureza, desde explicar de onde vem a massa das partículas, até mesmo tentar compreender a matéria escura, tá ok? Na verdade, a hipótese aqui, ou a ideia do Isídio, eu vou dizer exatamente o que é a matéria escura e a energia escura, tá certo? Bom, então veja bem, o graviton, ele cria o campo gravitacional, que pode ser repulsivo ou atrativo. Aí vamos lá, Marco, explica melhor a questão. Por exemplo, dependendo da polaridade do graviton, essa força pode ser atrativa ou repulsiva, tá certo? Por exemplo, vamos tentar entender. É uma ideia física, só para tentar entender. Imagine que o graviton seja tipo um peão. Esses peão que a gente, quando era criança, brincava. Se eu fizer ele rotacionar no sentido dos ponteiros de relógio, eu vou dizer que ele cria uma força atrativa. Se eu fizer o contrário, rodar em sentido contrário, eu vou dizer que ele cria uma força repulsiva. É claro que na Terra a força gravitacional sempre foi uma força atrativa, não é verdade? Na verdade, dependendo da polaridade do graviton, ele pode ser atrativo ou repulsivo, tá certo? Depende. A ideia de um peão é só para a gente tentar entender a polaridade do graviton. Porque o graviton ele foi construído na natureza para criar a gravidade, que pode ser repulsiva ou atrativa, tá certo? Tá ok? Bom, mas vamos lá tentando agora entender o que seria realmente a matéria escura e a energia escura. Veja bem, a matéria escura, as hipóteses é de que são partículas exóticas, os ímpios e os áxions, tá certo? Novamente tentando compreender algo delicado e profundo através do modelo de partículas. Eu reconheço que a mecânica quântica é uma teoria muito bem sucedida, mas a gente não pode simplesmente tentar responder tudo através de partículas, tá certo? Tá ok? Então veja bem, eu tinha dito que os elementos constitutivos de um sistema, no caso o sistema universo, é a matéria, o tempo e o espaço, tá certo? A matéria bariônica, a matéria visível. Então veja bem, a matéria escura, ela é o tempo, tá ok? A energia escura é o espaço. Só que aqui o espaço ele é repulsivo porque a polaridade do graviton é negativa, tá certo? Tá ok? Veja que o tempo, eu tinha dito o tempo e o espaço, eu tinha dito em vídeos passados que é uma forma de energia. Porque na verdade o tempo também não é muito bem compreendido, não é verdade? Às vezes você tem definições matemáticas, seja o espaço e o tempo. Eu tentei em vídeos passados dar uma definição do que seja o espaço e o tempo. O espaço e o tempo é uma forma de energia. Inclusive em vídeos passados eu calculei a energia do espaço, que era 10/90, do tempo 10/80 e da bateria bariônica 10/70, tá ok? Pode checar lá nos vídeos passados que eu fiz esse cálculo. É exatamente a receita do bolo. Você tem a energia escura com 75%, você tem 20% da matéria escura e 5% da energia do universo seria a matéria visível. Então a energia escura é o espaço, que representa o nível maior de energia nesse universo. Depois vem o tempo, 10/80, que é a matéria escura. E por fim, que é uma parte menor da energia do universo, representa 5% a matéria visível bariônica, tá ok? Tá certo? Então essa é a hipótese ou a ideia do Isídio, tá ok? Então veja bem, o graviton é responsável por criar gravidade, que pode ser atrativa ou repulsiva, tá certo? A construção do graviton
eu tenho uma certa polarização. É como uma bateria de um carro. Tem o polo positivo e o polo negativo, tá ok? Então, quando se construiu o gráfico, já era de que a força gravitacional poderia ser atrativa ou repulsiva, tá certo? Então, aí mais à frente eu vou falar sobre as forças da natureza. Desculpa. E há uma interpretação diferente das forças da natureza, porque as quatro forças eletromagnéticas, a força nuclear forte, nuclear fraca e a força gravitacional, tá ok? Isso segundo os físicos da Terra, tá legal? Então a ideia do Isídio eu achei interessante, é exatamente isso, para tentar entender as dimensões, é uma maneira diferente de ver as dimensões, entendeu? São os elementos construtivos de um sistema, que é o espaço, tempo e matéria, que são os elementos do bolo, como os físicos pregam, que é a energia escura, a matéria escura e a matéria bariônica, né? A energia escura seria 75%. A matéria escura em torno de 20%, e a matéria visível, matéria bariônica, seria 5%. Então, é mais ou menos isso aí que eu gostaria de falar, tá certo? De que a matéria escura é o tempo e a energia escura é o espaço, certo? Você tem uma ação repulsiva, que é o espaço. O espaço ele tem uma ação repulsiva, tá certo? E o tempo tem uma gravidade atrativa, assim como a matéria bariônica, tá ok? É como se fosse três gigantes. Você tem dois atraindo e um tem uma ação repulsiva. O gigante espaço está ganhando, né? É porque tem mais energia, tem 10 a 90, tá certo? Então você vê, desculpa, que o gigante espaço está ganhando, tá certo? Você talvez pudesse compreender assim. Vai existir um momento nesses 14, 15 bilhões de anos que o espaço, o nível de energia espacial foi maior do que do tempo e da matéria bariônica. Por isso houve uma aceleração do universo. Não faz sentido isso, não é? Tá certo? Bom, eu falei em vídeo passado. Assim, se houver qualquer dúvida a respeito do que eu falei aqui, eu disponibilizo meu WhatsApp, quem quiser falar ou criticar, longe de mim. Minhas ideias não são absolutas, devem ser questionadas, viu? Tá certo? Aí quem quiser falar alguma coisa, esteja à vontade, tá ok? Eu tinha... porque o meu número ele tá na descrição do vídeo. Eu tinha falado em vídeos passados que Jesus tinha citado no último vídeo que eu falei sobre a perda da condição humana, e que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A vinha do Senhor é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos. O que é que eu queria falar que eu queria falar disso? É que quem administra esse universo são avatares. Você tem aí mais ou menos 2 bilhões de avatares que administram esse universo. Agora, por que a vinha do Senhor é pouco? Porque na verdade deveríamos ter 10 bilhões. Deveríamos ter 10 bilhões de avatares para administrar mais ou menos aí 2 trilhões de galáxias no universo observável, né? No universo onde nós observamos, não é? Então aí a gente tem uma fração de 20% de avatares que ajudam a administrar esse universo. Deveríamos ter 10 bilhões. Tá ok? É por isso que eu toquei nesse ponto, porque nós temos só 20% do que precisamos, vamos dizer assim, entendeu? Deveríamos ter 10 bilhões e a gente só tem 2 bilhões. Tá certo? Bom, era mais ou menos isso aí que eu queria falar. Eu queria concluir
também é porque eu falei em outros vídeos que existem as casas mais elevadas. Por exemplo, o Einstein, o Newton, né, o Isídio. Esses caras, eles moram na casa dos físicos. Depois, com calma, eu falo em outro vídeo a respeito das casas mais elevadas. Na verdade, são 5 casas. Você tem a casa dos físicos, matemáticos, dos engenheiros, dos biólogos e a casa jurídica. Aí isso aí é um vídeo para falar das casas mais elevadas, tá certo? Eu não quero estender muito aqui o vídeo, não. Mas o que eu quero falar é um problema que está muito ligado à casa dos físicos, não é? Então o problema é o seguinte: existem 2 problemas profundos na área da física. Vamos lá. O primeiro problema mais profundo é o que é energia, certo? É um problema profundo dentro do campo da física e dentro da casa dos físicos, tá certo? E o segundo problema também profundo, que toma aí a atenção da casa dos físicos, é porque a energia se degrada, certo? Então, uma das razões de nós não sermos, por exemplo, eternos, é porque a energia se degrada. A entropia nos pega mesmo, viu? Então são questões profundas. O que é energia e por que a energia se degrada é uma questão ainda em aberto, né? É uma questão ainda em aberto na casa dos físicos, tá ok? Então aí quem quiser também colocar alguma coisa, tá certo? Esteja à vontade aí, viu? O que é energia e por que a energia se degrada, tá certo? São 2 problemas profundos que tem a atenção da casa dos físicos. A casa dos físicos, aí só talvez tirando a curiosidade, é uma casa que se encontra em nossa galáxia, mais ou menos 20 mil anos-luz da Terra, perto do centro da nossa galáxia, e que tem uma população flutuante entre humanos e não humanos de mais ou menos 200 milhões de pessoas, tá ok? Os grandes físicos que passaram pela Terra, eles moram nessa casa. Você tem o Einstein, tem o Newton, viu? Eles moram nessa casa. Então aí com mais calma eu falo das casas mais elevadas, eu não quero estender muito o vídeo, a respeito das casas mais elevadas. Agora, no próximo vídeo eu vou falar um pouco da hierarquia cósmica. Eu vou falar um pouco sobre os deuses planetários, o que fazem os deuses planetários. Os deuses planetários é o primeiro degrau. E quais são a função de um deus planetário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que são os deuses planetários. Você tem uma hierarquia cósmica que vai do deus planetário ao deus universal. Aí você tem o deus planetário, você tem o deus solar, deus galáctico e o deus universal, tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Então, só resumindo um pouco, você tem que a matéria escura é o tempo é uma dimensão, e você tem a energia escura, que é o espaço também é uma dimensão, o gravito do espaço ele é negativo, a polaridade é negativa, e do tempo a polaridade é positiva. Por isso que o tempo ele tem ação gravitacional, tá certo? Ele tem massa gravitacional. Talvez o pessoal estranhe um pouco, né? É por isso que eu digo, a gente não compreende exatamente o que é o espaço e o tempo, né? O espaço ele tem uma ação gravimétrica, gravitacional, repulsiva, tá certo? Não é interessante? É porque não há compreensão do que seja o espaço e o tempo. Porque na verdade eu disse que o espaço e o tempo é uma forma de energia, mas isso foi só o começo. Foi só o começo de tentar compreender o espaço e o tempo. Tá certo? E o espaço e o tempo é muito profundo, tá ok? Como diz, eu não disse a missa a metade, né? Eu dei a entender que o espaço e o tempo é uma forma de energia.
que podia se expressar como uma onda temporal ou onda espacial, tá ok? Mas foi só o início aí do que seria exatamente o tempo e o espaço. No caso, por exemplo, do avanço da física na Terra, vão ser 24 ondas. O Isídio me passou aí umas 4 ondas. Uma das ondas que o Isídio me passou é a compreensão do espaço e do tempo. Porque o espaço-tempo é profundo, entendeu? Veja, o espaço e o tempo tem massa gravitacional, certo? Massa gravitacional. O espaço e o tempo são também elementos dimensionais. Isso era uma coisa que já tinha, né? Mas não tinha, por exemplo, que a matéria bariônica era um elemento dimensional. Aí não tinha, não. Você tinha as teorias da Terra, de que o espaço e o tempo eram dimensões. Na teoria, por exemplo, você tem, no caso, por exemplo, de conceito mais elevado de dimensão, o espaço é uma dimensão e comprimento, largura e altura são subdimensões do espaço. Não é? É como se você fracionasse o espaço. Tá certo? E, na verdade, a matéria bariônica ela é uma dimensão. Tá ok? Ela é um dos elementos para a construção desse universo. Porque a visão da dimensão é uma visão diferente. Tá certo? É uma visão que vê são os elementos construtivos. Porque espaço, tempo, matéria e tempo é um sistema posicional, né? Eu estou tentando localizar um objeto no espaço-tempo, tá certo? Então são conceitos diferentes ou enfoque diferente do que seja dimensão, entendeu? É por isso que tem que ter um avanço na Terra, um avanço não só da física, como da matemática também, né? Então seria o avanço dos físicos e dos matemáticos na Terra. Depois, com mais calma, eu falo sobre isso, tá certo? Como seria esse avanço aí na Terra, tá? Pois tá, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Só voltando aí, meu WhatsApp está disponível na descrição do vídeo. Quem quiser falar alguma coisa, esteja à vontade, tá ok? Pois tá, um abraço e até o próximo vídeo.